setor mais descontado hoje de fundo imobiliário são lajes corporativas. Isso já vem desde a pandemia, né? O investidor que visa longo prazo tem oportunidade, claro. Fala ousados. No vídeo de hoje, temos a presença do professor Mira. Não se esqueça de curtir e se inscrever para acompanhar os próximos vídeos. E os fundos imobiliários nesse cenário agora com a queda da taxa Selic caiu 0,25. Como é que tá o cenário? Você acha que os fundos imobiliários também estão baratos? Você fala numa bolsa barata num contexto geral, ações e fundos imobiliários. Para os fundos imobiliários, qual é o contexto atual? Para fundo imobiliário, acho que tem que ter um pouco mais de cuidado na seleção. Por quê? Porque, diferente das ações, eles não foram tão penalizados pela alta da taxa de juros, juro futuro, IPCA+. Quando eu falo de taxa de juros, não Selic, mas juros futuros, né? DI futuro e principalmente o IPCA+, o Tesouro IPCA 2035 e 45. Como essas taxas vêm subindo já há algum tempo, os fundos imobiliários deveriam ter caído mais. Isso significa que, se eles não caíram, a gente tem que ter um pouco mais de atenção na escolha dos fundos imobiliários, porque era para ter caído mais. Então, se eles seguraram ali, mostrou a resiliência desse mercado, o que é excelente, mas também mostra que algumas coisas podem ter ficado caras. Sim. Era para ter caído mais e não caíram. Então, o investidor tem que ter um pouco mais de cuidado na seleção desses ativos. Professor, agora que a gente viu, né, essa queda da Selic, os fundos de papel, eles devem pagar um pouco menos, mas eles estão interessantes para quem quer comprar. Porque tem gente que fala, agora eu não vou mais comprar fundo de papel, devido à taxa, né? Caiu a taxa, não vou mais comprar fundo de papel. Mas isso é um erro. Por que é um erro? Porque a Selic caiu, os fundos de papel vão pagar menos. Você tem 3 fundos, de todos de papel, você tem 3 que estão atrelados à Selic, que é o VGIR, o KNCR e o SAD11. Esses são CDI mesmo. Sim. E aí o CDI cai, eles pagam menos. Tem muitos atrelados ao IPCA, né? A maioria é atrelada ao IPCA. E o IPCA já caiu pra caramba, né? Tá menos de 4% a 3%. A expectativa do Boletim Focus é 3,87% no final do ano. Já tá quase ali, né? Eu não acho que o IPCA vai pra 3%. Queria eu que o IPCA, a inflação Brasil, fosse igual dos Estados Unidos, Suíça. Se bem que dos Estados Unidos tá até bem alta, né? Mas que a nossa meta de inflação fosse 1%, 2%. Mas não é, né? Brasil. Então, o IPCA, eu acho que ele já caiu o que tinha para cair. Ele, sim, embora para os próximos anos a meta seja um pouco menor, 3, 3,5%, o IPCA já caiu muito. Então, todos esses títulos e os fundos ligados ao IPCA já sofreram essa queda. Por isso que eu acho que ali a gente tem a oportunidade. Porque eles já foram, não massacrados, mas o mercado justificou a redução do IPCA no prêmio que a gente recebe deles, na tira implícita, até no próprio custo da cota. Então, eu acho que a gente tem oportunidade. Inclusive, saiu, hoje é quinta, saiu anteontem, a carteira de R$50 de fundos imobiliários que eu faço esporadicamente. E eu recomendei fundos, eu e o Danilo Barbosa, que é meu sócio no Clube FI, a gente recomendou 4 fundos imobiliários, 3 deles são de papel, 2 são voltados a IPCA. Então, eu acho que a gente tem oportunidades em fundo de papel voltado a IPCA e a gente tem oportunidades voltadas a fundos de tijolo, só tem que ser um pouquinho seletivo nos de tijolo. De papel hoje, professor, quais fundos você acha que valem a pena? Assim, de um geral, assim, tem que fazer conta e aí o certo seria pegar a cotação de hoje, eu não lembro da cotação Exatamente. De hoje de cabeça. Mas na terça, falando de fundos baratinhos, a gente recomendou o SPXS11 da SPX, o CPTS11 já fazia parte da carteira e o VGIR também já fazia parte da carteira. VGIR mais CDI, o CPTS mais IPCA e o SPXS, ele é um pouco de cada. São fundos que eu acho que ainda estão interessantes. O SPX, ele tem uma expectativa de retorno ali bacana e a gente recomendou. Eu gosto aí falando de uma maneira geral, de fundos que eu gosto, por exemplo, de um KNCR, embora seja mais voltado a CDI, o HGCR, que é meio a meio, KNSC, mas seriam coisas mais conservadoras, tá? E de tijolo, professor? As lajes ainda bem descontadas, né? As lajes, o setor mais descontado hoje de fundo imobiliário são lajes corporativas. Isso já vem desde a pandemia, né?
E embora o mercado real, as transações de imóveis tenham mostrado valores completamente diferentes. Se você pegar o JSRE, foi um fundo que eu recomendei, sei lá, acho que um ano e pouco, a diferença do preço da cota para o valor patrimonial é quase 50%. Então, Descontável. para chegar no valor patrimonial, ele tinha que subir uns 50%. É um desconto grande. Eu até brinco que se a gente chamasse uma assembleia e liquidasse o fundo, vende os imóveis, você ia ter um lucro absurdo, porque o valor patrimonial é muito diferente do valor da cotação, né? O PVP dele tá, sei lá, 0,6, 0,7, tá muito baixo. Só que com a taxa de juros alta, com o Selic nessas expectativas todas, esse é um mercado que ainda vai apanhar um pouco, tá? A precificação das cotas não tende a seguir o mercado real dos imóveis e ainda vai apanhar um pouco. E a gente tem ali... Visa mais longo prazo, né? Não é que vai se recuperar. Para o investidor que visa longo prazo, tem oportunidade. Claro, nos melhores ativos de qualidade. Eu gosto do KNRI, embora ele seja logístico também. Meio a meio, né? Meio a meio. Laje, metade galpão. Mas é um fundo que eu gosto. Mas, assim, dentre outros, eu gosto do HGRE também. Mas a gente tem ali, sim, dificuldade. Eu vejo o setor de shopping um pouco melhor do que o setor de laje, porque quando você corta a Selic, você estimula o comércio, né? Então você tende a ter mais gente entrando e saindo do estacionamento, praça de alimentação, comprando lojas. A gente pelo menos espera o corte da Selic, ele estimula o comércio. Então a gente estimula também o movimento nos shoppings. Deveria ter também uma melhor precificação da cota, né? A Selic caindo, só que como o juro futuro subiu a taxa lá do IPCA 2035, acaba você não tendo esse efeito, mas os fundos de shopping, em teoria, teriam um ganho duplo, né? Aumento da receita e melhor precificação da cota. A única coisa que a gente pode perceber nos próximos meses é o aumento da receita com o aumento das pessoas circulando. Agora, a cota, ela tende a sofrer um pouco com essa questão dos juros.